Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 2. João capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. Você pode ficar sentado mesmo como você está. E você vai poder acompanhar. Quem não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós somos gratos por tudo que já foi feito aqui hoje, pela palavra, pelo teatro, pelo louvor, pelo teatro. E pedimos ao Pai que o Senhor fale conosco também, nesse momento, através da ministração da Tua palavra. Que aquilo que foi explanado aqui nessa noite venha falar profundamente ao nosso coração e venhamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que a gente ouvisse um videozinho rapidinho de um cientista chamado Adalto Lorenzo, falando cientificamente acerca desse milagre que Jesus apresentou, da água se transformando em vinho. Então vamos observar rapidamente esse vídeo. Pode deixar a luz aqui acesa. Sem você na embarcação naufragar, e eu não quero ser naufragado. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim: que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Sem você na embarcação naufragar, e eu não quero ser naufragado. Meus irmãos, antes da gente comentar o vídeo e prosseguir acerca desse assunto, é interessante que a gente entenda que as festas de casamento daquela época, elas duravam cerca de 7 dias. 7 dias, você imagina. Imagina, Denilson, uma festa de 7 dias. Tem que planejar mais um pouco, né? Mas naquela época era assim. E algumas pessoas, elas entravam e saíam da festa, ao ponto que algumas chegavam no meio da festa. Provavelmente esse era o caso de Jesus. Ele vinha da Judéia, quando ele chegou a Galileia, provavelmente ele tenha sido convidado a participar
desse evento, desse casamento que estava acontecendo ali em Caná da Galileia. E Jesus então ele participa desse evento. Um outro fato interessante que a gente pode analisar é que naquela época era muito mais vergonhoso do que hoje o fato de acabar o vinho. Acabou o vinho na festa. E agora? Eita, isso era um vexame terrível para o dono da festa. Se para a gente já é vergonhoso, mas para a cultura da época era muito mais vergonhoso ainda. Seria um vexame terrível o fato do vinho acabar no meio da festa. Isso demonstrava que aquela pessoa estava fazendo algo além do possível, algo além das suas posses. Ela estava sendo colocado a vergonha diante das pessoas. Mas Jesus estava ali. Graças a Deus Jesus estava ali para que esse vexame não acontecesse, para que a água fosse transformada em vinho e aquele homem pudesse ter a sua reputação guardada dessa vergonha. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está apresentando aos discípulos, porque esse primeiro milagre, esse foi o primeiro sinal que Jesus apresentou, e lá no final vai dizer, e os discípulos creram nele. A gente viu aqui a água sendo transformada em vinho, né? Mas lá na época, o pessoal não viu assim, é tanto que o encarregado não sabia da situação. Simplesmente, a água foi transformada em vinho, as pessoas beberam, quem sabia era só os servos e os discípulos. E aí, os discípulos, a palavra de Deus diz lá no finalzinho, que os discípulos creram nele. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é, para mim, tudo é possível. E aí a gente entra para poder comentar um pouco o que o cientista falou no vídeo. Ele é um cientista cristão. Eu acho interessante quando ele diz, a ciência entende o que aconteceu? Entende. Ela só não tem capacidade de fazer. É preciso ser Deus para fazer isso. É preciso ser Deus para transformar água em vinho. E diante disso, eu gostaria que nós falássemos hoje acerca do seguinte tema: para Deus, tudo é possível. Repita isso comigo. Para Deus, tudo é possível. E nessa semana a gente vai conversar acerca disso. Para Deus, tudo é possível. E baseado no texto em que nós lemos, entendendo um pouco o contexto através do teatro que a gente viu, para Deus tudo é possível. Por que para Deus tudo é possível? Primeiro, porque só Ele seria capaz de inaugurar uma nova aliança. Versículo 6 ao verso 8, olha o que diz. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Eu gostaria de frisar aqui o fato de João apresentar ali essas talhas de pedra. E essas talhas de pedra, é bom a gente frisar que quem está escrevendo isso aqui é João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. Ele gosta de usar alguns simbolismos, algumas simbologias, símbolos. Esse João aqui é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Então, tudo aquilo que ele vai fazer, os sinais que ele vai apresentar de Jesus aqui, ele representa muitos símbolos. E o que Jesus está fazendo é mudando de aliança. Essas talhas que existiam aqui, as 6 talhas de pedras, para a purificação, que é assim que o texto diz, ela está aqui por causa de um ritual judaico que existia na lei e na tradição dos anciãos. O que acontecia? As pessoas, antes de comer, antes de ingerir qualquer coisa, elas tinham que se purificar com aquela água. Eles tinham que se lavar. Não era por questão de higiene, era por questão ritual, por questão religiosa. Lá em Marcos capítulo 7, os fariseus chegam para Jesus e dizem: olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus fala: o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Aí alguém está dizendo: oxe, Jesus está incentivando a falta de higiene? Pois eu mando meu filho sempre lavar as mãos antes de comer. A questão não era a higiene, a questão era o ritual que eles estavam praticando. Porque para um judeu é o seguinte: gentil é todo aquele que não é judeu. Então, para o judeu, se ele ia no mercado e estava em contato com um gentil, se ele tocasse num grego, num romano, antes de comer, ele tinha que lavar as mãos, não por questão higiênica, é porque ele tocou em um gentil. E o fato de tocar em um gentil, ele iria levar a impureza para dentro de si. Na mente dele, o romano, o grego são pecadores. Então eu vou estar colocando pecado dentro de mim. Então a ideia era essa. A ideia dessas talhas que existiam ali
Era exatamente por isso, para a purificação. Antes de chegarem na festa, eles tinham que se lavar e então poder participar do alimento, da festa. O que Jesus está dizendo é: a purificação a partir de agora não acontece por causa dos rituais judaicos. A purificação a partir de agora não vai acontecer por causa da limpeza que essa água, ritualisticamente falando, representa, porque a lei representava isso também, a lei pedia isso também deles. Jesus está dizendo: eu estou inaugurando uma nova aliança. O que Jesus está dizendo é: eu estou inaugurando algo novo, e só Deus poderia fazer isso. Nenhum homem poderia mudar a aliança de Deus para com o seu povo. Foi Deus quem estabeleceu a aliança com Israel lá no Sinai. Foi Deus que chegou para Moisés, deu as tábuas dos mandamentos. Foi Deus quem passou as leis para Moisés e disse: olha, essa aliança sou eu que faço contigo e com o povo de Israel. Essa aliança só poderia ser mudada por Deus. E Jesus está dizendo: eu sou Deus, para mim tudo é possível e eu posso mudar a aliança. Eu posso trazer algo novo, eu posso trazer algo melhor. Lá em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele vai dizer essa aliança: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma nova aliança, não como fiz antes, porque eles quebraram a aliança, eles invalidaram. Versículo 32 de Jeremias vai dizer: eles invalidaram a minha aliança, porque eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Israel não conseguiu ser fiel à primeira aliança, os judeus não conseguiram ser fiéis. Então Deus fala: eu vou estabelecer uma nova aliança. É só Deus que pode fazer isso. E Jesus está dizendo: eu estou mudando agora o rumo da história da humanidade. Eu estou criando um novo testamento. Eu estou fazendo agora uma nova aliança. O perdão agora não está mais baseado em purificações, em sacrifício de animais. Eu estou fazendo algo novo. E a gente pode refletir um pouco acerca disso. Talvez você esteja tentando mudar o rumo da tua vida por si mesmo. Talvez você esteja tentando galgar novos rumos, novos patamares, dizendo: não, eu vou conseguir, eu sou bom. A autoajuda ajuda muito isso, né? Os livros de autoajuda. Mas só que Jesus, quando ele está instaurando uma nova aliança, ele está dizendo: só eu posso dar um novo rumo para a tua vida. Quando Jesus faz isso, ele está dizendo: não adianta você tentar mudar por seus próprios esforços aquilo que você quer que mude, porque só eu posso mudar o rumo da tua trajetória, só eu posso fazer algo novo na tua vida. Só você precisa confiar em mim, você precisa entender que eu sou o Todo-Poderoso e que a tua vida está depositada nas minhas mãos e que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso trazer uma nova era para a tua vida, um novo rumo para você. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, talvez dificuldades, lutas. Assim como a gente falou aqui no início, o barco talvez da sua vida esteja balançando. E Jesus está dizendo: enquanto você estiver no comando, a situação não vai ficar boa. Mas se você passar o comando para mim, eu administro na tua vida. Eu tenho poder para fazer algo novo. Eu tenho poder para estabelecer uma aliança. Irmãos, Deus tem o poder até de fazer você querer Ele. Deus tem esse poder. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele é poderoso. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. E o que ele está dizendo para você hoje é: eu tenho o poder suficiente para mudar o rumo da tua vida, para poder mudar o rumo da tua trajetória, onde as coisas não vão depender mais de você, mas depende de mim. E é isso que é a primeira coisa que ele está dizendo, que só Deus tem poder para estabelecer uma nova aliança. E Jesus está dizendo: eu estou estabelecendo uma nova aliança, então eu sou Deus. Para mim tudo é possível. E a segunda coisa que está atrelada à primeira, porque só o Senhor, só Jesus é capaz de salvar a humanidade. Olha o que diz no versículo 9: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera,
embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O que a palavra de Deus está dizendo é que agora, a nova aliança que Jesus está estabelecendo, ela é muito melhor do que a antiga. O vinho novo que Jesus está agora transformando, tirando aquela água do ritual de purificação e transformando em vinho, o que Jesus está dizendo é: a nova aliança que eu estou estabelecendo não depende do homem, mas depende de mim. Não depende mais do homem cumprir os rituais, não depende mais do homem trazer sacrifício de animais, não depende mais do homem tentar salvar a si mesmo, tentar a salvação pelas obras, tentar a salvação pelos próprios méritos. O que Jesus está dizendo é: só eu posso salvar a humanidade. Só Deus pode trazer salvação ao homem. É só Ele que pode fazer isso. Ainda que o homem tente de todas as formas alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, Jesus está dizendo: você não vai conseguir. O vinho é melhor, a aliança que eu estou trazendo agora é melhor. Era costume naquela época o vinho melhor ser servido no início. Imagina, 7 dias de festa, as pessoas bebiam vinho, e aí no início ela degustava e ela era bem criteriosa quanto a isso. Mas a festa vai passando, esses critérios vão diminuindo, e as pessoas então serviam melhor vinho no início, e depois os vinhos de qualidade inferior. Por isso que o degustador então ele diz: rapaz, essa festa aqui está diferente, porque o melhor vinho está sendo servido no final. E isso representa a nova aliança. A primeira aliança era baseada nas obras, no sentido de: olha, Israel, vocês vão ser abençoados na medida que vocês me obedecerem. Vocês vão alcançar bênçãos na medida que vocês me obedecerem cada vez mais. Mas o que Deus estabelece na nova aliança, Ele está dizendo: olha, a aliança que eu faço com vocês, eu não exijo nada de vocês, a não ser a fé. A palavra de Deus diz que quando Ele manda a lei e os mandamentos iniciais, era para que o homem olhasse para aqueles mandamentos e falasse: Senhor, eu não tenho como cumprir isso aqui. E eu gosto de usar sempre uma frasezinha: e agora, quem poderá nos defender? A ideia da lei é essa. E tem muita gente tentando ser salvo por obras. Tem muita gente pensando assim: os crentes dizem que tem certeza da salvação. Acho que os crentes se acham bom demais, porque eles vivem dizendo que se morrer vão para o céu. Alguém já ouviu isso? Os crentes têm certeza de salvação, e ele diz que se morrer vão para o céu, ele se acha melhor do que a gente, só pode. A questão não é essa. A questão, seu mais já ouviu, a questão é que quando a gente tem fé em Jesus, não depende de nós. Irmãos, eu sou pecador. Às vezes eu vou orar com o Senhor, eu falo: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu pensei isso, porque eu pensei aquilo outro. Se a salvação fosse por obras, não tinha como eu dizer que eu tenho certeza da minha salvação. Mas pastor, olha o nome, pastor, está na igreja, fazendo coisa de Deus, dá exemplo, faz isso, aquilo, outro. Meu irmão, nada disso é suficiente para me salvar. Mas como assim, pastor? Nada disso é suficiente para te salvar? Então, e olha que eu acho que eu sou uma pessoa boa, porque eu faço umas benevolências de vez em quando, mas eu não ando na igreja. Vou na igreja de vez em quando, eu me acho uma pessoa boa. O senhor que é pastor, que está aí, cuida das pessoas, o senhor diz que o senhor não merece salvação. Eu não mereço mesmo não, irmãos. E eu gosto sempre de usar uma ilustração humana para isso. Se uma pessoa ela comete um crime, ela precisa pagar por isso, certo? Certo? Todo mundo diz: claro que ela tem que pagar por isso. O cidadão foi lá, fez um latrocínio, roubou e matou. Ele vai para o tribunal e as provas estão lá diante dele. Mas então ele diz: mas, rapaz, eu vou ser condenado. O juiz fala: vai, mas e se eu me arrepender? Porque eu estou arrependido. Eu estou arrependido de ter feito isso. Aí o juiz vai olhar para ele e vai falar: mesmo assim você tem que ser preso. Mas por quê? O arrependimento não vale? Não vale não, diante da nossa lei não vale. Mas antes de fazer isso, porque o negócio é o seguinte: antes de fazer isso, eu dei 300 mil cestas básicas. Vamos supor que ele era uma pessoa bem de vida. Aí o juiz vai falar: mesmo assim, você cometeu um crime. Mas eu ajudei não sei quantas senhoras a atravessar a rua. Não interessa, você cometeu um crime. Ele pode pintar o que ele fez da vida dele, ele pode ter ganhado o prêmio Nobel da Paz, feito isso, aquilo, outro, as provas estão diante dele.
ele tem que ser preso, porque ele cometeu um crime. Quando a gente vai para diante de Deus, às vezes a gente pensa que com a lei de Deus, né? Porque Deus ele é amor, ele é perdoador. Só que a Bíblia diz que se Deus nos perdoasse simplesmente porque a gente se arrependeu de um crime, ele vai falar assim: e os outros crimes? E os outros pecados? E os maus pensamentos? Não é uma coisa boa que vai encobrir aquilo de ruim que você fez. Na lei humana é assim, na lei de Deus é mais severa ainda. Porque a lei de Deus ela julga até os pensamentos. Os pensamentos ruins são pecados. A lei não tem como julgar os seus pensamentos. Deus tem. Mas então, pastor, e a situação? A situação é que a salvação não depende de mim, de você. A nossa salvação depende de Deus. É por isso que eu digo para você que os crentes, quando dizem que têm certeza de salvação, não é porque eles se acham bom, não. É porque alguém pagou o preço por eles. Jesus morreu na cruz, não foi simplesmente... Às vezes a gente pergunta, por que foi que Jesus morreu na cruz? Ele morreu por mim. Mas o que isso significa? Ele morreu na cruz e isso significa que as minhas obras não têm condição de me salvar. E a nova aliança que Jesus está mostrando que é melhor, é dizendo, olha, a salvação é pela graça. A salvação não está baseada naquilo que vocês fazem, a salvação está baseada naquilo que eu estou fazendo. Jesus morre na cruz, Jesus se entrega naquela cruz, ele está dizendo para mim, tudo é possível, até salvar vocês. Irmãos, era impossível a nossa salvação baseada nas nossas obras, é impossível. Imagine uma criancinha quando ela nasce, que o pai fala assim, olha, não coloca o dedo na tomada não. Pastor, mas criança é inocente. Criança é inocente, mas se ele desobedecer, ele está pecando, não está? Me diga, se ele desobedecer. Mas ela não é inocente? Ela pode não ter malícia, mas ela pecou. Não pecou? Ela pecou. O ser humano já nasce com a índole do pecado, com a índole para fazer tudo aquilo que Deus proíbe, ou que alguém proíbe, ele querer fazer o contrário. Deus falou, olha, não coma dessa árvore. Ele falou, pois eu vou comer dela mesmo. E as crianças quando nascem da mesma forma, olha, não mexe nesse jarro. Pois é nele que eu vou mexer. Eu não ia mexer não, mas agora eu vou. Porque o ser humano já nasce com essa ideia de querer contrariar. Alguns dizem, o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. Não, é o ser humano que corrompe a sociedade. Porque o ser humano é ruim por natureza. O ser humano é pecador. E aí ele diz, não, vou ser salvo porque Deus ele tem um lugarzinho lá para mim, ele vai pesar na balança o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. E tomara que o que eu fiz de bom seja melhor. Mas o que eu fiz de ruim tem que ser punido. E é punido como? Com o inferno, com condenação. Mas só que lá na cruz Jesus estava levando essa condenação. Todo aquele que faz um compromisso com Jesus, uma aliança com Jesus, porque é isso que ele está fazendo, estabelecendo uma nova aliança. A transformação da água em vinho é dizendo, a nova aliança não depende mais de vocês, a nova aliança depende de mim. A única coisa que eu preciso de vocês é o feedback, é o que? É a fé, é aceitar o presente. Imagine alguém vai te dar um tablet desse aqui, fala, rapaz, que tablet? Aí ele estende a mão para você. Como é que você recebe esse presente? Não é assim que você recebe esse presente. Oh, muito obrigado, você estende a mão. O estender a mão é a fé. Quando Jesus fala, olha, está aqui a salvação, você não precisa fazer nada. Ah, claro, estender as mãos para receber. E estender as mãos é a fé. É um compromisso. É uma aliança. E aí então, pastor, então eu posso aceitar Jesus então e curtir a vida doidado. Por quê? O pastor está dizendo aí que Jesus já foi para o inferno por mim, então tá legal, o negócio está muito bom. A questão é que a salvação, como é que ela é então? Como é que eu sei que a pessoa é salva? Não é simplesmente pelo fato de levantar a mão. É porque é Deus que se encarrega disso. Ele faz uma mudança na vida da pessoa. A pessoa não gostava de ir para a igreja, não gostava de orar, não gostava de fazer isso e aquilo outro. A salvação dela é demonstrada quando o Espírito Santo, não é você que vai se matar, se estribuchar para isso, é algo natural. Deus opera em você aquilo que é chamado novo nascimento. E você se torna filho de Deus. É Deus que faz isso. É isso que Jesus faz. Ele fala, olha, eu quero de você a fé. Mas pastor, e se a pessoa não fizer, continuar na gandaia de novo? É porque aí não ocorreu nela um novo nascimento. A questão que eu gosto de dizer sempre é isso. A salvação, as boas obras, aquilo que você faz de bom, não são condição para a tua salvação, mas elas são consequência da tua salvação. Ah, pastor, então o senhor faz as coisas boas, tudo isso aí, por quê? Porque eu já sou salvo. Não é porque eu quero alcançar a salvação um dia e lá no céu, se eu merecer, eu vou ser salvo. Eu não mereço ser salvo, eu não mereço. Se fosse pelo merecimento, eu já poderia dizer para você agora, eu ia para o inferno. Eu ia para o inferno, porque eu não mereço ser salvo. Eu ia. Mas a certeza da minha salvação não está baseada em mim, não está baseada na antiga aliança. Está baseada na água transformada em vinho.
está baseado na nova aliança. A minha certeza está baseada em Jesus. Jesus lá na cruz estava pagando a minha sentença. Jesus lá na cruz estava pagando o latrocínio daquele cidadão que, diante da justiça do homem, ele até pode pagar a pena. Se ele aceitar Jesus lá na cadeia, ele vai pagar pela justiça dos homens, porque aqui na justiça dos homens não tem ninguém que paga por ninguém, não. Justiça dos homens, cada um paga pelos seus atos. Mas na justiça de Deus, Jesus pagou pelos pecados da humanidade. E todo aquele que fala, Senhor, eu quero um compromisso com Jesus, Deus está dizendo, então eu não vejo mais pecado. Você é limpo, você é santo. Quando Deus olha do céu para nós, Ele vê o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Então Jesus fala, esse é salvo, não pelos méritos dele, mas pelos méritos de Cristo. Não pelos méritos dele, mas pelo sangue de Jesus, a nova aliança que Ele aceitou. Se fosse do contrário, talvez alguma coisa você esteja refletindo. Se fosse ao contrário disso, não teria por que Jesus ter morrido na cruz. E Paulo vai dizer, se a salvação é por obras, Cristo morreu em vão. Se a sua salvação depende das coisas boas que você faz, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Porque era isso que a antiga aliança pregava. Era isso que os mandamentos pregavam. Jesus ainda não tinha vindo para que as pessoas pudessem falar, Senhor, eu não consigo, e agora? Eu faço uma coisa boa e faço outra ruim. Eu faço uma coisa boa e faço outra coisa ruim. Eu faço 3 coisas boas e faço uma ruim. Aí pode chegar o melhor e falar, eu faço 100 coisas boas e só uma ruim. Aí me faz do mesmo jeito. Aí chegou outro melhor, eu faço 500 coisas boas para cada coisa ruim que eu faço. Uma coisinha ruim já era. É preciso Jesus. É preciso o sacrifício de Jesus para que Deus olhe para nós e fale, eu não vejo mais o Natan pecador. Eu vejo o sangue de Jesus que o lava e o purifica de todo pecado. É isso que é a nova aliança. É isso que é a transformação da água em vinho. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Você olhar para si e reconhecer as suas falhas. Porque Deus não quer ninguém que chegue lá no céu dizendo, não, eu fui salvo porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui salvo porque eu fiz isso e aquilo outro. Eu fui salvo por isso, por isso, por isso. E a morte de Jesus na cruz? E a morte do meu filho por você? É mesmo, né? Pois é, eu celebrava a Páscoa, ceava, comungava, mas sim, e aí? E aí, que aí? Eu fiz as coisas boas e por isso eu estou aqui. Deus fala, não, meu filho, não é assim não. Isso nem vai acontecer. Porque ninguém vai chegar no céu se vangloriando, achando que foi salvo pelas obras. Porque ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu fui salvo porque eu fui bom. Só Deus é bom. Só Deus é suficiente. E as coisas boas que a gente faz são consequências daquilo que Deus já fez, daquilo que Jesus já fez por nós. E é preciso um compromisso, é preciso uma aliança. Era isso que Jesus estava querendo. Esse sinal, esse milagre aconteceu para que Jesus dissesse, olha, tudo é possível, até a salvação de vocês. É interessante porque é só Jesus, é só o Evangelho que prega a salvação pela graça. Você pode andar por todas as religiões vão cobrar obras de você. Você vai para o islamismo, eles têm que fazer 5 orações por dia, tem que ir a Meca uma vez na vida. E é um rigor terrível, porque a salvação deles está baseado nas obras. Você vai ver outros deuses, antigamente eles tinham que se flagelar, tinham que se rasgar. Tudo isso tentando alcançar a salvação, tentando alcançar algo superior. E isso também aconteceu no judaísmo. Deus permitiu com que os judeus tentassem buscar a Ele pelas obras. Deus permitiu, fez uma antiga aliança para mostrar para eles que eles sempre iriam quebrar a aliança. A aliança que Deus fez com Israel era para eles perceberem que eles não conseguiriam cumprir. E aí Deus chega e fala, olha, calma aí. Eu tenho algo novo para vocês. Eu tenho algo diferente que não vai depender mais de vocês, porque vocês viram que vocês não conseguem. A nova aliança depende de mim. A nova aliança depende do sacrifício do meu filho. Eu só exijo de vocês a fé. Eu só exijo de vocês o estender as mãos para receber esse presente. E cerca de 2000 anos atrás, Ele está distribuindo esse presente. E aqueles que querem, recebem. Há cerca de 2000 anos, Ele está distribuindo, dizendo, olha, você quer essa salvação? O preço já foi pago por você. Eu lhe digo, imagine qual cidadão que está diante de um juiz. Os seus crimes estão diante dele, não tem como negar. E aparece então alguém, um advogado, que fala, olha, eu pago o preço por você, você quer? Não, rapaz, eu estou... Vou esperar mais um pouquinho? Esperar que o juiz vai. Mas as provas estão todas aí.
Não, deixa eu esperar o juiz decidir. Mas depois que ele decidir, você não tem mais outra escolha. Se ele decidir que você que tem que pagar, você vai ter que pagar. Mas você pode aceitar que eu pague por você. Eu lhe digo, qual cidadão que já não tem mais jeito, que as provas estão, todo mundo está vendo, que ele sabe que ele vai ser condenado, e alguém apresenta-lhe uma oferta de não, se você, vamos deixar a polícia aí mesmo, fazer por baixo dos panos. Não é isso não. É alguém que cumpre a sentença. Só que em vez de ser você que cumpre, alguém cumpre no teu lugar. Quem não aceitaria isso? E é isso que Jesus está dizendo, é isso que a salvação nos apresenta, é isso que Deus nos apresenta. E talvez alguns ficaram, rapaz, o pastor falou um negócio que eu fiquei com dúvida. Quarta-feira você vai ter a oportunidade de poder conversar acerca disso. Eu sei que isso é um tema que traz muita reflexão para a gente, porque eu também cresci pensando em que eu tinha que fazer tudo isso para ser salvo. Mas em um determinado momento deu um estalo. E eu nasci no Evangelho. Eu nasci na igreja evangélica. Mas a gente vai crescendo, às vezes, com alguns pensamentos de que a gente, na escola, né? Você vai receber uma nota boa, você vai ganhar uma bicicleta. Diante da justiça dos homens, você faz aquilo que é bom, você é recompensado. E automaticamente a nossa mente reverte isso para Deus. Só que com Deus é diferente. Deus, ele é 100% santo. E ninguém que seja 100% santo pode entrar no céu. Então por que é que alguns vão para o céu? Porque o sangue de Jesus é 100% santo. Jesus é 100% santo. Nenhum ser humano é, mas Jesus é. E todo aquele que faz essa aliança com Jesus é aceito por Deus, não por nós, não por mim, mas por Jesus. Por causa dessa aliança, por causa da água transformada em vinho. E quando a gente consegue compreender isso, quando a gente consegue entender isso, a morte de Jesus na cruz faz todo sentido. Os filmes que a gente vê da crucificação de Jesus tem uma conotação muito mais especial, porque não depende de mim, não depende de você, depende de Deus, depende de Jesus. E Ele quer abrir uma nova aliança na tua vida hoje. Ele quer fazer algo novo com você hoje. Talvez você viveu a sua vida buscando a aprovação das pessoas. Talvez você fez tudo tentando buscar o reconhecimento das pessoas. Talvez você fez tudo tentando fazer com que as pessoas olhassem para você. Talvez você viveu sempre nessa questão meritória e às vezes reverteu isso para Deus. Senhor, eu preciso ser abençoado, eu mereço ser abençoado porque eu fiz isso, isso e aquilo outro. Mas Deus está dizendo, olha, quando você esquecer essa questão de merecimento e simplesmente entender que o que eu tenho para você é um presente, não é um salário, não é algo merecido, eu estou disposto a te abençoar, a mudar o rumo da tua vida, a mudar a tua história, porque você vai entender que tudo na tua vida vai depender de mim. Eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono do teu coração, e eu te garanto que o melhor vinho vai ser esse que você vai provar agora. Nada do que você já provou se compara ao que Deus tem preparado para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Tem uma frase aqui no livro Todos a Bordo que diz assim: na fabulosa arte de ter esperança contra toda desesperança é possível quando se aprende a colocar a fé em Jesus acima do raciocínio, o invisível acima do visível e os possíveis de Deus acima de nossas impossibilidades. Feche seus olhos.